Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, peço desculpa por retornarmos às nossas atividades regulares do semestre nesta forma virtual. No entanto, como eu comentei pelo e-mail que foi enviado para vocês, eu tive uma atividade do doutorado fora de Curitiba, justamente no horário da aula. E por tal razão, por não conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu optei por esse mecanismo virtual para que nós não atrasemos o conteúdo. Esse semestre nós temos um pouco mais de espaçamento no sentido de carga horária, até com algumas aulas aos finais de semana, né, aos sábados, conforme previsão do calendário acadêmico, mas ainda assim, para evitar qualquer tipo de atraso ou coisa do gênero, vocês podem observar dentro do plano de aula que consta já no sistema, e etc. As demais coisas, né, as demais orientações em fim de semestre, mas que eu converso com vocês pessoalmente em sala. Então, o importante para hoje é só nós relembrarmos que nós paramos falando no semestre passado sobre um dos pontos da teoria do delito que fechávamos o conteúdo com as inovações e os pontos de recortes mais modernos que eu passei para vocês, complementares ao que vocês já tinham visto no Direito Penal 1. Dessa forma, a gente precisa agora dar continuidade aos estudos e eu faço com essa explanação de hoje, por mecanismo virtual, esse link entre o conteúdo que ficou para finalizar o semestre passado, que servirá de introdução para o semestre agora do Direito Penal 3, tá certo? Que será a teoria da pena. Então é o último ponto que ficou aí pendente, né, da teoria do delito, para nós podermos fazer isso, né? Até comentávamos em sala que seria feito desta forma. Muito bem, até para vocês quiserem me acompanhar durante a minha fala, vocês podem pegar os slides que estão disponibilizados já no Avro. Vocês verão ali que é o tópico de hoje, é sobre culpabilidade. Então peço que vocês me acompanhem, vamos fazer aí alguns blocos, né? Talvez dois, se preciso for três, justamente para que o vídeo possa carregar e vocês consigam me ouvir da melhor forma possível, tá certo? Então vamos lá. Como a gente está falando sobre culpabilidade, observem que já no primeiro slide de vocês aí, eu trago uma pergunta que é: o que é a culpabilidade? E nós trazemos então como um conceito, né, que seria o juízo de reprovabilidade, ou seja, censurabilidade, que recai sobre o indivíduo em razão da conduta por ele praticada. Mas dar o conceito, simplesmente falar o que é culpabilidade, não nos coloca onde ela está, ou que coisa ela é, ou o que ela estuda. Quando a gente fala sobre isso, o intuito de estudarmos este elemento culpabilidade é recordarmos que quando surge para nós, a partir do século XIX, o chamado conceito analítico de crime, que corresponde à definição da conduta enquanto típica, antijurídica e culpável, ou seja, as quatro características centrais de um delito, nós vimos até aqui então toda essa estruturação de como a conduta é o substantivo, que acaba sendo adjetivado pela tipicidade e pela antiricidade e agora pela culpabilidade. Diferentemente dos três primeiros elementos, que se expressam vinculados ao fato e à imposição penal valorada, a culpabilidade significa a expressão pessoal do delito. O que eu quero dizer? A culpabilidade se expressa enquanto o elemento de característica pessoal que vai dar este elementar de pessoa à conduta criminosa. Justamente por isso, é um dos temas mais, vamos dizer assim, que ocorreram divergências ao longo de toda a estruturação do direito penal, de toda a teoria penal, e que por muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo uma série de confusões terminológicas sobre a culpabilidade. Porque a primeira coisa a ser perguntada é: mas professor, nós não vimos lá no Direito Penal 1 o chamado princípio da culpabilidade? Então a primeira coisa que você precisa anotar no caderno é: a culpabilidade que eu estou falando para vocês agora não é, repito, não é
o princípio da culpabilidade. Corresponde à culpabilidade enquanto um elemento da teoria do delito. E enquanto tal, enquanto elemento da teoria do delito, obviamente, ele não vai ter a mesma característica do princípio. O que eu quero dizer? Infelizmente, nós temos um léxico técnico, né, do direito penal diminuto. Deste modo, a gente precisa ter esta compreensão do que vem a ser este elemento culpabilidade e o que ele se diversifica, então, enquanto princípio da culpabilidade. E enquanto princípio, ele tem aquela expressão humanitária do direito penal vinculada à filosofia cristã, tá? Com a evolução na patrística, da escolástica, durante a Idade Média, que modernamente se caracteriza como o segundo princípio mais importante do direito penal. E além de ser o segundo princípio mais importante do direito penal, ele traz para nós 5 características, repito, quando trabalhamos com a culpabilidade enquanto princípio. A primeira delas é a responsabilidade pelo fato, ou seja, o agente só pode responder por aquilo que ele faz. A segunda é a responsabilidade individual, que eu quero dizer. Eu não posso responder por uma conduta praticada por um de vocês. 3. Toda conduta penal precisa ter um elemento subjetivo. E a essa característica, nós vamos trabalhar então com o dolo ou com a culpa. Então, essa terceira faceta do princípio, muitos autores chamam de culpabilidade em sentido estrito, tá certo? Ou simplesmente responsabilidade subjetiva. A quarta característica decorrente do princípio é a proporcionalidade das penas quando a gente vai trabalhar ao longo deste semestre com a dosimetria da pena e como chegar no quanto, né, no valor de pena. Mas ela também ela é interpretada não somente na dosimetria da pena, mas também desde o início do processo de criminalização primária, que é quando o legislador cria o tipo penal, na criminalização secundária, que é aquela executada pelo magistrado do caso penal, e por fim na criminalização terciária, que é aquela realizada pelos aparelhos de execução penal, que ficam vinculados ao Poder Executivo, né, por meio de suas secretarias de Justiça ou de Segurança Pública. Alguns estados mesclaram, outros não. Tá certo? Muito bem. Então, essa característica então, de proporcionalidade fica vinculada a esses 3 momentos de criminalização. E, por fim, a última característica do princípio é a sua faceta processual. A chamada presunção de não culpabilidade, isto é, presunção de inocência, a qual significa que todos são inocentes até uma sentença condenatória transitada e julgada consoante expressa dicção do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, regulamentado pela LEP. Também vamos conversar sobre isso ao longo do semestre. Expliquei essas 5 facetas só para vocês não mesclarem, então, o que é princípio com o que é a culpabilidade enquanto um elemento da teoria do delito, tá certo? E enquanto elemento da teoria do delito, a culpabilidade ela surge para nós desde o primeiro conceito de crime, melhor dizendo, desde o primeiro momento em que a ciência penal converteu-se em um estudo dogmático científico e passou a utilizar o chamado conceito analítico de crime, né? Como eu disse, a conduta típica, antijurídica e culpável. É claro que simplesmente falar desse recorte de 4 elementos, o que ele tende a representar para nós? De forma muito simples, o conceito analítico significa nós recortarmos essas partes para que nós compreendamos este fenômeno por completo. E com isso, eu consigo dizer a vocês facilmente que agora entramos, repito, no aspecto pessoal de compreensão do crime. Então, o objeto que vai ser estudo da culpabilidade é justamente a capacidade do indivíduo dele sofrer a pena. Entre outras palavras, é quando este nosso indivíduo pode estar sofrendo, recebendo a aplicação da sanção penal.
porque é este o elemento que vai configurar para nós a quarta delimitação do conceito de crime pelo recorte analítico. Tá certo? Bom, mas onde surge isso e por que surge isso? A primeira teoria a trabalhar com essa expressão da culpabilidade foi a chamada teoria psicológica da culpabilidade, conforme vocês veem aí no terceiro slide que vocês têm. A teoria psicológica da culpabilidade, ela trabalha conosco com um recorte extremamente interessante, no sentido de que ela pode significar para nós uma primeira introdução ao que significaria um juízo de responsabilidade do autor pelo ilícito que ele praticou, ou seja, pelo crime que ele teria praticado. E por tal razão, quando a gente trabalha com essa ideia, o principal autor dessa escola, da teoria psicológica, é justamente o pai do causal naturalismo, que é o Franz von Liszt, né? E para ele, se quiserem tomar nota, é um conceito que é utilizado pela teoria psicológica, ou seja, pelo movimento do causal naturalismo, é que a culpabilidade corresponde à responsabilidade do autor pelo ilícito que ele realizou. Além disso, a teoria psicológica da culpabilidade entende que o crime é composto por dois elementos. Primeiramente, nós vamos ter uma antijuridicidade típica, que corresponde à parte do elemento objetivo do crime, ou seja, que é você ter o crime, o fato objetivo. É curioso nós lembrarmos que quando a gente fala da chamada teoria psicológica da culpabilidade, estamos novamente, repito, dentro da escola do causal naturalismo, a qual divide o crime em duas facetas, uma objetiva, correspondente pela conduta típica antijurídica, e uma faceta subjetiva, correspondente então à culpabilidade. E a culpabilidade, repito, como esse elemento subjetivo, ela acaba sendo composta na teoria psicológica por dois elementos. O primeiro deles, que vocês vão ver aí dentro do slide mesmo, é a chamada capacidade de culpabilidade. Ou seja, é justamente o sujeito poder sofrer a pena. Em que sentido? Ele ser maior da idade penal, né, o marco cronológico, que para nós é 18 anos. E segundo, que ele não seja doente mental, que ele não tenha retardo mental, que ele não seja louco ou algum outro tipo de patologia psicológica que o impeça de sofrer a pena. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é justamente a relação psicológica, que eu quero dizer para vocês. É o vincular do agir criminoso por uma estruturação psicológica, que nesse primeiro momento nós vamos chamar de dolo ou culpa, que é justamente onde surge para nós chamados elementos subjetivos, surgem dentro da teoria psicológica e eles são integrantes da culpabilidade. Por favor, abram um tópico no caderno, que isso corresponde a algo que nós já conversamos no semestre anterior, mas que o dolo para a escola do causal naturalismo, durante o período da teoria psicológica da culpabilidade, significa o dolo de representação. Eu me recordo ter citado assim para vocês, dando o exemplo de um agente que dispara na vítima e que ele quer, na escola do causal naturalismo, o seu desejo não é da morte da vítima, mas sim o seu desejo, o seu ato livre de realizar a contração ou a distensão muscular. Né? Recorde-se que, para o causal naturalismo, o conceito de conduta é o movimento muscular, né? Sem o qual o resultado não teria sido praticado. Ou melhor dizendo, a conduta é a causa do resultado naturalmente esperado. O qual é produzido não por um dolo confundido com a vontade, como é a previsão do nosso código na atualidade, no seu artigo 18. Mas que era o dolo à época, o que nós chamamos o dolo de representação. Ou seja, passa um filme na cabeça do agente, no qual ele acaba projetando este filme e ele anui com essa projeção psicológica. Por isso que o dolo, nesse momento, só é analisado dentro da culpabilidade, na parte final. E, obrigatoriamente, desde já, a culpa já é considerada uma quebra desse dever objetivo de cuidado vinculado a esta relação psicológica. Por isso, inclusive, essa é uma das principais críticas que existe ao causal naturalismo, porque como vai ter a mesma comparação de relação psicológica entre dolo e culpa? Certo? Muito bem, essa é a primeira escola.
A segunda que nós vamos ter ali dentro da culpabilidade, conforme você, voltando ali no teu slide, você vai verificar que se chama teoria psicológico-normativa. E o que significa essa teoria? Bom, para essa teoria, a culpabilidade é representada por um juízo de respeito de uma realidade psicológica. E o que é curioso desse momento é porque nós ainda estamos dentro do grupo geral chamado causal naturalismo. Se você quiser fazer um esquema no caderno com conduta, tipo, antiricidade e culpabilidade, os 4 elementos, ele fica igual. Ele é composto pelos mesmos 2 elementos do modelo psicológico, de capacidade de culpabilidade e relação psicológica, com alguns elementos adicionais que nós vamos ter. Que vocês podem verificar no slide de vocês, esses elementos adicionais são apresentados por alguns autores. Entre eles o Reinhard Frank, que vai trabalhar que há uma discussão sobre circunstâncias normais ou anormais e práticas delitivas, que eu não vou me aprofundar, porque não há necessidade, porque nós estamos necessitando de complemento para vocês. Isso fica por uma conversa futura, talvez em um momento de um curso de extensão. Peço desculpa para você que eu estou bem atacado a rinite. O segundo autor importante para esse momento acaba sendo o James Goldschmidt, que traz para nós uma ideia de culpabilidade e o homem médio. Porque é justamente quando nós estamos aqui nesse momento que, somatizado esse pensamento do Goldschmidt com o Frank e principalmente com o terceiro autor, que é o Bertold Freudenthal, que vai trabalhar com reprovação pela possibilidade de agir de modo diverso pelo agente, nós vamos ter que surge um preceito normativo para a culpabilidade. O que isso quer dizer? Se a teoria era, num primeiro momento, puramente psicológica, porque ela trazia para nós somente características de idade e não ser louco, acrescidos por um elemento psicológico de vinculação ao fato, chamado dolo de representação. Aqui, além desses 2 elementos, pela declinação teórica desses 3 autores que eu fiz menção para vocês, e além disso ainda por um 4º autor chamado Edmund Mesger, com seu caráter de probabilidade, nós vamos ter que surge para a culpabilidade um elemento que é esta exigência de agir de modo diverso. O que eu quero dizer para vocês? Nós passamos a ter aqui, no próximo slide vocês vão ver isso, que essa estrutura da culpabilidade psicológica normativa, além de ser a imputabilidade, ou seja, a capacidade de sofrer a pena, porque ele não é louco e não é menor de idade, você pode ter ainda, além da relação psicológica concreta do autor com o fato, que é o dolo de representação, você passa a ter então ainda essa possibilidade de exigir que ele atue de um modo distinto. É claro que eu falando para vocês assim, na sequência direta, talvez surjam muitas dúvidas para vocês. Né? Como que se dá essa transição de uma teoria para outra? A qual, claro, nem que eu estivesse presente pessoalmente, nós conseguiríamos vencer em um único encontro. Mas como é algo que eu sei que vocês também já viram no penal anterior ao meu, né? Então a gente pode passar assim muito mais como um momento de reflexão, de revisão para isso. Mas se porventura, óbvio, surgir alguma dúvida, vocês já anotem para me perguntar na próxima aula. Muito bem, e observem que essa teoria psicológica normativa ela continua sendo uma teoria do causal naturalismo. É uma teoria ainda que mantém a base causal naturalística, né? Ou seja, antes do processo de modificação do pensamento penal entre as décadas de 20, 30 e 40 na Alemanha, do século passado. A terceira escola que nós vamos ter, né, só antes de eu passar para a próxima, é legal a gente observar que alguns autores brasileiros foram adeptos dessa teoria psicológico-normativa. Né? Nós podemos citar aí o grande Aníbal Bruno, né, professor do Recife, o Magalhães Noronha também, Edgar Magalhães Noronha também foi adepto dessa teoria, que foi talvez aí a base do pensamento penal pós-Hungria, ou até mesmo de transição entre a Hungria e os autores contemporâneos, em sua grande parte, da vertente finalista. E é com a transição do causal naturalismo para o finalismo, para quem não se recorda, o finalismo prega, né, o conceito de conduta por intermédio de uma conduta direcionada a um fim, né, a um desejo final, que é a escola do Hans Welzer. E por tal razão, nós vamos ter que há uma modificação estrutural, metodológica do pensamento penal.
E a razão disso é porque o dolo e a culpa, então, que era esta relação psicológica, vocês podem ver no slide aí, que essa relação concreta psicológica do agente com o fato, ela sai desse dolo de representação e passa a ser definido como dolo de vontade mais consciência de como chegar no resultado. Ou seja, eu tenho vontade de realizar o resultado e eu crio consciência de como chegar nesse resultado. Assim como a culpa, o dolo, são passados, né, são levados a uma categoria do tipo penal. E a culpabilidade passa a ser caracterizada, então, com, primeiro, né, com 3 elementos bastante claros, que são aqueles que nós conhecemos tradicionalmente. O primeiro, que é a imputabilidade, que nós temos justamente a possibilidade do sujeito vir a sofrer pena porque não é louco nem menor de idade. Estou repetindo o conceito para gravar para vocês. O segundo, que é a exigibilidade e conduta diversa, conforme o direito que já era construído pela teoria psicológica normativa. E por fim, agora, por que ela se torna uma teoria puramente normativa da culpabilidade? Porque nós temos aqui esse terceiro elemento, que é a potencial consciência de ilicitude do fato. E observem que, de forma bastante inteligente, os autores que trabalharam com ela, né, principalmente o Weltzl, mas que é influenciado pelo pensamento de um autor chamado Helmut von Weber, ele acaba trabalhando para nós com a ideia de que existe não uma consciência plena da ilicitude, a qual inclusive é impossível de existir, mas que existe uma consciência potencial da ilicitude, ou seja, do injusto, da antijuridicidade. E essa potencial consciência, ela é bem clara porque é o que nós temos para qualquer pessoa, né? O que eu quero dizer, lembrem daquele exemplo que eu mencionei com vocês em sala no semestre passado, do pisar na grama, que é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais e que ninguém sabe ou ninguém pensa que isso possa ser crime, assim como o próprio exercício do croonerismo, né, que também é crime. Ou seja, são coisas que nós nem potencialmente imaginemos que sejam crime, mas estão lá previstas. Por isso que não é possível nós exigirmos que o agente detenha em si uma capacidade plena de conhecer tudo que há de ilícito no direito, mas tão somente uma potencial capacidade de ilicitude. Dessa forma, então, nós vamos ter os 3 elementos, né? Porque, em outras palavras, se o sujeito é quem é reprovado na culpabilidade, ou seja, quem realiza o crime, o seu objeto de culpabilidade é justamente o que é reprovado. Por meio dos 3 elementos, repito eles, é a imputabilidade, a consciência potencial da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.